Amanhecer da primeira semana. Restam 12 participantes. Binus falha na prova de orgia e perde o direito de participar da orgia de sábado. Jake faz cafuné na barriga de Darwin. Lá vem o Aluigi de novo, se achando. No porão, Urso Polar e Gary gemem com desgosto. Gary promete parar de beber água da piscina. Simulando votos, simulando votos, simulando votos, simulando votos, simulando votos. Por seus crimes contra a casa, Pablo e Gary foram condenados ao paredão. Pernalonga promete parar de beber água da piscina. Binus e Waluigi acidentalmente matam Pernalonga na pista de dança. O corpo de Pernalonga foi substituído por um clone idêntico. Binus fica limpando o sótão. Darwin fica seguindo Tum Tum Sahur, mas vezes quando Tum Tum Sahur entra na cozinha. É lei de justiça. Gary, o Brasil despejou, deixa a casa e nunca mais volte. Amanhecer da segunda semana. Pablo faz uma caça ao tesouro no banheiro. Urso Polar e Darwin descobrem que já foram membros da mesma facção criminosa. No quarto da paz, Waluigi e Pablo combinam um complô contra Jake. Depois de uma noite de festa, Jake quebra uma janela no soco e ameaça rasgar o Waluigi com um caco de vidro na mão. Simulando votos, simulando votos, simulando votos, simulando votos, simulando votos. Por seus crimes contra a casa, Jake e Shifu foram condenados ao paredão. Durante a noite, um anjo visita o Waluigi. Pela manhã, o Waluigi acorda careca. Pablo e o Waluigi acidentalmente matam Pernalonga no jardim. O corpo de Pernalonga é substituído por um clone idêntico. Tum Tum Sahur quer tretar com Sigma Mogo Zenohio, mas Pablo lhe esfria a cabeça. Shifu, Heavy e Binus contemplam um relacionamento poliamoroso. É a lei da justiça. Jake, o Brasil despejou, deixe casa e nunca mais volte. Amanhecer da terceira semana. Pablo convence Tum Tum Sahur que Pernalonga não é tão ruim assim, só um pouco. Tum Tum Sahur passa o dia estudando o mapa astral de Binus. Darwin cobre seu corpo de chantilly e chama Tum Tum Sahur para vir testar uma coisa. Tum Tum Sahur faz uma caça ao tesouro na sala. Simulando votos, simulando votos, simulando votos, simulando votos, simulando votos. Por seus crimes contra a casa, Tum Tum Sahur e o Urso Polar foram condenados ao paredão. Darwin chora no ombro de Heavy. Pernalonga passa a noite cuidando de Sigma Mogo Zenohio, que exagerou na bebida. No fim da festa, Urso Polar e Tum Tum Sahur se olham de mãos dadas enquanto Heavy vomita na piscina. Heavy convence Sigma Mogo Zenohio de que Pablo não é tão ruim assim, só um pouco. É lei de justiça. Tum 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 Sahur, o Brasil despejou, deixa a casa e nunca mais volte. Amanhecer da quarta semana. Heavy não lavou a louça. De novo! Binus e Urso Polar partem para cima de Darwin. Binus e Urso Polar passam o dia seguinte no hospital. O telefone toca na sala. Urso Polar atende. Seus olhos brilham com conhecimento oculto. Sigma Mogo Zenohio se despe no sótão e corre sem roupa pela casa. Simulando votos, simulando votos, simulando votos, simulando votos, simulando votos. Por seus crimes contra a casa, Heavy e Pernalonga foram condenados ao paredão. Shifu passa um dia inteiro sem sair do jardim. Depois de uma noite de festa, Shifu quebra uma janela no soco e ameaça rasgar Heavy com um carro de vidro na mão. Heavy flagra Shifu contemplando a própria existência na academia. O clima está tenso entre Heavy e Darwin, que insistem em continuar ao mesmo tempo no banheiro. É a lei de justiça. Pernalonga, o Brasil despejou, deixa a casa e nunca mais volte. Amanhecer da quinta semana. Sons estranhos ecoam do banheiro. Darwin e Sigma Mogo Zenohio vão investigar. Mais tarde, Pablo sai de lá com um olhar maligno.
Urso polar recebe olhecas de um patrocinador anônimo. Sigma Mogus no raio come umas frutinhas estranhas no jardim e tenta pular o telhado para a piscina. Heavy testemunha Waluigi cometendo um crime que não pode ser mencionado. Simulando fotos, simulando fotos, simulando fotos, simulando fotos, simulando fotos. Por seus crimes contra a casa, Pablo e Heavy foram condenados ao paredão. Todos a casa estão com diarreia. Pablo não tem mais autorização para cozinhar. Heavy certifica-se que não há ninguém por perto antes de comer pizza do chão. Inesperadamente, Waluigi torna-se a pessoa mais popular da casa. Bino separa uma briga de faca entre Darwin e o urso polar. É lei de justiça. Pablo, o Brasil despejou, deixa a casa e nunca mais volte. Amanhecer da sexta semana. Waluigi tenta tretar com Binos, mas Shifu lhe esfria a cabeça. Urso polar denuncia Sigma Mogus no raio por passar a mão na bunda de Shifu. Urso polar tira alguns momentos para trocar seus curativos. Shifu perdeu um dedo fazendo almoço. Simulando fotos, simulando fotos, simulando fotos, simulando fotos, simulando fotos. Por seus crimes contra a casa, Sigma Mogus no raio e Urso polar foram condenados ao paredão. A produção recolhe todos os microfones para cobri-los com uma camada de molho de pimenta. A medida busca mitigar mastigações crônicas. Darwin consegue silenciar as vozes. Lá vem Sigma Mogus no raio de novo, se achando. Na pista de dança, Darwin e Heavy se gemem com desgosto. Waluigi olha no espelho e se enxerga pela primeira vez. É eleita justiça. Sigma Mogus no raio, o Brasil despejou, deixa a casa e nunca mais volte. Urso polar passa horas conversando com as paredes. Heavy perdeu completamente as estribeiras. Shifu, Darwin e Binos consideram formar uma sociedade e começam um empreendimento depois do jogo. Heavy e Urso Polar combinam que vão votar para colocar Waluigi no paredão. Simulando fotos, simulando fotos, simulando fotos, simulando fotos, simulando fotos. Por seus crimes contra a casa, Waluigi e Darwin foram condenados ao paredão. Heavy pede para Binos se afastar por ter medo de apaixonar. Todos a casa estão com diarreia. Darwin não tem mais autorização para cozinhar. Binos acorda aos gritos do meio-dia da madrugada. Passa o dia seguinte sem falar com ninguém. Binos chama todo mundo para ver o Urso Polar e Heavy fazendo besteira na cozinha. Eleita justiça. Waluigi, o Brasil lhe despejou. Deixa a casa e nunca mais volte. Amanhecer da oitava semana. Darwin passa horas olhando para Heavy de longe. Heavy se despe no quarto branco e corre sem roupa pela casa. Darwin consegue silenciar as vozes. Heavy acorda aos gritos no meio da madrugada. Passa o dia seguinte sem falar com ninguém. Simulando fotos, simulando fotos, simulando fotos, simulando fotos, simulando fotos. Por seus crimes contra a casa, Darwin e Heavy foram condenados ao paredão. Ouvimos Binos e Shifu gemendo, mas não sabemos onde estão. Heavy explica para Shifu que seu relacionamento com Darwin é tóxico. Em uma tarde na pista de dança, Binos comenta com Darwin os pecados de Heavy. Todos a casa estão com diarreia. Shifu não tem mais autorização para cozinhar. É lei de justiça. Heavy, o Brasil despejou, deixa a casa e nunca mais volte. Amanhecer da nona semana. Binos não consegue parar de falar de Darwin. Binos grita para as câmeras: tirem Shifu dessa casa. Darwin não lava a louça. De novo. Urso Polar arrasta Binos para a pista de dança e diz: Urso Polar fez isso para você ficar longe de Darwin. Simulando fotos, simulando fotos, simulando fotos, simulando fotos, simulando fotos. Por seus crimes contra a casa, Binos e Shifu foram condenados ao paredão. Darwin ouve Shifu xingando para Binos. Darwin quer vingança. Darwin e Shifu limpam o vômito da sala depois de tentar comer os cogumelos que o Urso Polar achou que estando atrás de Jacuzzi. Ouvimos Urso Polar e Binos gemendo, mas não sabemos onde estão. Shifu diz que não descansará enquanto Darwin e Urso Polar não desenvolverem um relacionamento saudável.
lei de justiça. Binos, o Brasil lhe despejou. Deixe a casa e nunca mais volte. Em uma tarde na sala, Darwin comenta com o urso polar os pecados de Chifu. O urso polar manda Darwin ir lavar a louça. O urso polar passa um dia inteiro sem sair da sala. O urso polar começa a chorar na sala. Semana votos, semana votos, semana votos, semana votos. Por seus crimes contra a casa, Darwin e o urso polar foram condenados ao paredão. O urso polar perdeu completamente as estribeiras. O urso polar denuncia Darwin por passar a mão na bunda de Chifu. Darwin e o urso polar descobrem que já foram membros da mesma facção criminosa. O urso polar sai para fazer o corre. Como o urso polar não tinha entendido as regras, a produção permitiu que voltasse para casa. O urso polar está fumando na sala. É a lei da justiça. Urso polar! O Brasil despejou. Deixa a casa e nunca mais volte. Amanhecer da grande final. Por seus crimes contra a casa, Darwin e Chifu foram condenados ao paredão. Darwin e Chifu fazem as pazes. O clima está tenso entre Darwin e Chifu, que insistem em continuar ao mesmo tempo na sala. Darwin olha no espelho e se enxerga pela primeira vez. Chifu se recusa a atender o telefone. Uma maldição cai sobre sua família. É a lei de justiça. Chifu! O Brasil despejou. Deixe a casa e nunca mais volte. Darwin, você venceu o irmão grande brasileiro. Darwin, o Brasil agora é seu, com a sua eterna recompensa. Darwin, você merece. Irmão grande brasileiro. Um jogo joia por vírgula leal. Estrelando Waluigi, Gary, Pablo, Urso Polar, Tum Sahur, Chifu, Pernalonga, Heavy, Jake, Darwin, Sigma Moving Ohio e Binos. Trilha sonora original, Marco Aurélio Ernest Gaspar. Agradecimentos, Dron Tocori, Momorsa, Galera do Limão, Famosa Duck, A Turma da Nata, Bardo Vital, Children of Little, todos os primos. Obrigado por jogar-me. Panoku Inc. Finalmente chegando com a burrice em hashtag aumentando. Estão online a noite toda como fantoches do Big Brother, abrindo mão da privacidade, clicando em tudo.